Oi, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais diferente. Vou continuar com os mesmos temas que eu tenho, mas eu vou fazer um vídeo mais simples, sem muita elaboração. Na verdade, por isso que eu tô me mostrando, não é nenhum face review nem nada. Eu ainda quero fazer isso de careta, desenhado assim. Mas hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido, um pouco mais simples de editar. Pra mim tentar voltar ativo aí nas edições do canal, porque eu gosto de editar, mas eu tenho preguiça de gravar. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que faz muito tempo que eu queria falar e eu sou muito preguiçoso. E eu não sei do que falar, na verdade, é uma coisa que eu gosto muito, que é One Piece. Né? Não sei porque eu tô fazendo tanta surpresa assim, sendo que tá na capa e no título. Mas vou falar sobre One Piece, que é uma coisa que eu queria muito falar e eu sei lá como falar. Acho que esse é o detalhe. Então eu nunca cheguei a falar, sempre deixei guardado, engavetado na geladeira essa ideia. E vamos lá. Eu sei. Eu te deixei muito tempo nessa geladeira, né? Mas tá na hora de falar com você. Principalmente você, Punk Hazard, que é um dos meus arcos preferidos. Ilha dos Homens Peixes, você fica. Ou não, na verdade acho que One Piece é um pouco sobre isso, né? Sobre dar chance a coisas estranhas e às vezes mal desenvolvidas. Eu sei. Eu tô enrolando aqui, mas eu quero muito falar sobre One Piece. Só que eu não sei sobre o que falar. Na verdade, eu gosto muito de One Piece, tipo, muito. Só que tem muitos vídeos por aí. Eu não sei como acrescentar sobre esse assunto. Mas eu quero falar muito sobre isso. Porque faz parte de mim, sabe? Faz parte da minha infância. E do decorrer da minha vida. Porque One Piece é muito grande, né? Que é um ponto negativo. Só que pra mim sempre foi um ponto positivo. A ideia de One Piece é algo, tipo, grande. Que eu pudesse assistir muita coisa disso e que nunca ia acabar. Sempre foi muito maneiro. Tipo, eu gostava muito disso. E sim, eu vou começar a falar assim, enrolação agora. Que na verdade, o meu maior motivador do One Piece é que eu gosto tanto do One Piece que, tipo, ele tá assim, vamos colocar assim, um top 10 de mangás que eu gosto de ler. Só que ao mesmo tempo, ele é um dos mangás que eu mais gosto de criticar. Que, tipo, eu acho que faz parte de toda obra que a gente gosta, é a gente poder apreciar ela e poder criticar ao mesmo tempo. E One Piece tem muita crítica aí que eu gosto de fazer. Mas eu quero começar elogiando. E eu vou começar elogiando pelo mais difícil, que é o arco que é um dos considerados mais chatos do One Piece, que é da Ilha dos Homens Peixes. Eu comecei assistindo One Piece de verdade até o arco de Alabasta. Depois disso eu comecei a ler um mangá. E isso faz muito tempo, na verdade, e eu preferi sempre o mangá. Então, a partir de Alabasta, eu só li o mangá do One Piece. Eu assisti um trecho ou outro de alguma coisa. Então, eu entendo que possa ter alguma diferença entre meu entendimento de enrolação de quem leu o mangá e de quem assistiu o anime. Que o anime realmente é algo muito enrolado e algo que tipo, acontece com muitos animes por aí. Eu tenho aqui um dos volumes de One Piece, não sei se dá pra ver pela câmera, mas a princesa Shirahoshi aqui teve um atentado durante o transporte. Ela tem 3 taias aqui que alguém tentou matar ela pelo jeito, mas tudo certo. Ainda é totalmente legível. Como um bom fã de One Piece, eu acabei vendo One Piece de forma paralela. E agora decidi comprar os mangás do One Piece e valia mais a pena comprar o 3 em 1, que geralmente entra em promoção. E eu acabei comprando o time skip pra frente. Porque, não sei, foi o que eu decidi fazer. E a partir do time skip, de verdade, acontece nesse arco da Ilha dos Homens Peixes aí. E sendo bem sincero, sim, é um arco extremamente chato. Tipo, é muito chato. Mas ele não é chato porque não acontece nada. Acontece bastante coisa, tipo, a gente vê bastante coisa acontecendo. Né? Tem muita coisa pra contar. O problema é que, sabe quando você tá assistindo alguma coisa e começa
a criar todo um clima, todo um preparo para alguma coisa grande acontecer, que não seria a batalha dos Mugiwaras contra os caras do mal, né, os peixes mal. Então, isso demora muito, cara. Tipo, eles fazem uma baita preparação pra no final, tipo, ter a luta. E a luta é muito maneira, só que, tipo, termina e, tipo, você fala, ah, tá, terminou. E não, One Piece, você não vai me vencer por cansaço. Apesar desse arco da Ilha dos Homens Peixes ser extremamente chato e muito arrastado, eu ainda tirei muito bom proveito disso. Porque, na verdade, ele é um arco interessante. É um arco, tipo, na verdade, cheio de narrativa. E como teve o time skip, teve todo um preparo, assim, então a gente sabia que o pessoal tava treinando, a gente sabia que o pessoal ia ter golpe novo, ia ter sei lá o que novo, e visuais novos, a gente queria ver isso, entende? Daí teve, tipo, um arco com assunto sério, eu acho que por isso que parece que dá uma brochada, assim, mas se você for reler o arco, que nem eu fiz agora, tipo, o arco fica muito melhor. Na verdade, ele fica bem mais interessante do que quando você vê pela primeira vez. Porque você entende que é agora o que está acontecendo. Entende que existe uma entrelinha ali, uma coisinha por baixo dos panos, assim, sabe? E nesse arco tem um personagem que a gente já tinha visto e que ele voltou. Agora com um protagonismo muito maior, né? Até com uma lore melhor, assim, uma coisa mais elaborada, que é o chefão Jinbe, né? Que é um personagem excelente, tipo, eu acho muito maneiro. E, na verdade, acho que eu tenho um carinho especial pelo Jinbe, porque... sei lá, a cara dele me lembra muito a cara do meu tio, sabe? Eu tenho um tio que tem a cara do Jinbe, assim. Então eu acho que é uma coisa, assim, que me traz algo meio familiar, assim. Apesar do meu tio não ter cabelo, assim, e o Jinbe tem. Mas ainda assim me lembra a cara dele. E o Jinbe, na verdade, é uma coisa totalmente fora da curva, porque ele é o chefão, ele tem, tipo, o título de chefão, sabe? Ninguém tem o título de chefão à toa, né? Provavelmente o Jinbe deve ter o calibre da pistola bem grosso, né? E fazia um sucesso na época dele ali, dos Piratas do Sol, né? O que deve ter de criançada Jinbezinha por aí não tá escrito, né? E não foi só o Jinbe que apareceu e teve um destaque assim diferente. Todos os Mugiwaras tiveram alguma coisa diferente para mostrar aquelas habilidades novas, aqueles novos visuais e tudo. Principalmente o Frank, que na verdade eu sempre odiei o design do Frank e eu tenho um ódio, não ódio não, eu tenho uma raivinha assim toda vez que eu vejo ele, aqueles ombros gigantes dele. Eu não gosto porque parece que mataram o Frank, sabe, e botaram outro cara no lugar. Mas hoje em dia eu entendo, porque eu reli o arco dos Homens Peixes. E é isso, tipo, a ideia do Frank não é que, tipo, ele parou de ser só o Frank. Ele é, tipo, aquele sonho, sabe, tipo, que o Oda provavelmente tinha quando era criança, de robôs gigantes, sabe? Que soltam lasers e brocas e fogo e fazem de tudo, porque são robôs gigantes. E eu entendo, hoje em dia, tipo, eu vejo o Frank e eu consigo gostar muito, tipo, dele por causa disso. Mas é claro que eu gostava muito da ideia do Frank meio Ace Ventura, assim, meio sacana, assim, meio canalha, sabe? Tipo, aquele Frank ali, antigo, ele tinha uma cara que, sei lá, ele usava, tipo, aquele perfume Tom Ford, Tobacco Vanille. Ele tem, sabe, essa cara, assim, de pilantra, de cara da noite, um cara meio boêmio, assim. Eu gostava disso. Eu achava muito legal. O topete dele era uma coisa legal, tipo, ele tinha um topete que brochava, cara. Então, tipo assim, One Piece sempre conseguiu fazer isso. E mesmo tendo personagens que você olha e fala que esse cara é horroroso, você ainda consegue gostar do personagem, porque ele tem um design tão horroroso, tão feio, tão bizarro, que ele fica interessante. Tipo, é a magia do One Piece. Porque One Piece é isso. One Piece é pegar uma coisa, uma ideia louca, e transformar naquilo na coisa mais infantil possível. E sei lá, a ideia é ser feliz, entende? One Piece é isso, é bobo, é cara de melão, é boboca, é bizarro, é fantástico e é cheio de imaginação. Então, por isso que One Piece é tão precioso, entende? Só que nem tudo é flores em One Piece, pra mim, pelo menos. Eu consigo gostar de tudo, até das partes mais chatas, tipo, eu entendo que o pessoal fala que às vezes Skype é chato, e eu gosto de Skype, eu gostei de Skype, eu consigo gostar, tipo, de Wano, Holy Cake, mesmo sendo extremamente arrastados, porque é bizarro, entende? Acho que é por causa de todo o exagero que tem em One Piece.
apesar dos pesares, apesar de tudo, de eu achar One Piece muito interessante, de eu olhar para as coisas e dizer, cara, esse tipo aí é tão One Piece, é tão legal. Apesar de eu conseguir gostar dos arcos chatos e, sabe, arrastados, e até de coisas que as pessoas não gostam, tipo como o arco do Fox, que eu gostei bastante, na verdade, me diverti bastante vendo o arco do Fox. E eu acho sim ele é um personagem muito interessante. Eu sei que é uma controvérsia, é uma polêmica, mas eu acho interessante, tipo, tudo isso em One Piece é interessante pra mim. Eu exagero, entende? Até nessas partes que, tipo, você olha e diz que coisa zoada, eu consigo me divertir. Só que tem uma coisinha em One Piece que eu não consigo me divertir, que na verdade me estressa muito, me faz rir, mas em muitos momentos me estressa mais do que me faz rir, que é o Monkey D. Luffy. Sim, é difícil dizer que eu não gosto do personagem principal de uma coisa, porque toda a trama gira em torno do personagem principal e do sonho desse personagem principal, que agora ele tem essa história dele não falar o sonho pra ninguém, né? Tipo, não, ele fala, mas a gente não sabe. Eu sempre achei que o sonho dele fosse ser o rei dos piratas, que pra mim já é o suficiente, mas pelo jeito ele tem outro sonho, que sei lá, deve ser libertar o mundo, ou alguma coisa assim meio ligada a Nika. Porque, tipo, tem que ter alguma coisa assim, eu acho, não sei também. O Luffy, ele tem aquelas, sei lá como é que eu vou explicar pra vocês, parece que ele tem empatia muito seletiva. Em alguns momentos ele briga com alguns vilões ou alguns inimigos e ele briga dando risada, dizendo que vai ser amigo da pessoa. E ele termina sendo amigo da pessoa. Mesmo sendo uma pessoa totalmente ruim ou que tentou matar ele ou algo assim. Sabe? Tipo, quando o Crocodile aparece de novo, ele fala normalmente com o Crocodile, entende? Só que alguns personagens ele decide que não, que ele só vai ser inimigo, totalmente inimigo dessa pessoa. E eu sei que é questão de roteiro, assim, mas fica zoado, sabe? Tipo, parece que ele olha algumas pessoas e diz, ah, você vai ser meu amigo e você não. E por que ele faz isso? Tipo, por que ele não é amigo de todo mundo, já que ele quer ser amigo de todo mundo? Ou, sei lá, é complicado. E eu sei, ele tem aquela filosofia do vamos resolver isso com os punhos, vamos conversar com os punhos, e que faz parte, porque é o tipo do mangá, né? Um mangá de ação, aventura, então acontece isso, de poderzinho. Só que algumas vezes o Luffy podia simplesmente, sei lá, resolver as coisas no diálogo, né? Com muitas pessoas. E essa Ilha dos Homens Peixes é uma das críticas que eu tenho. Ele podia muito bem chegar lá e conversar com o pessoal, né? Tipo assim, vamos ser sinceros, ele é um dos caras que está sendo cotado para ser o rei dos piratas. Ele invadiu Enies Lobby, ele participou da Guerra dos Maiores, ele fez e aconteceu, ele soltou o Haki na frente de sei lá quantas pessoas lá na Guerra dos Maiores. Então, tipo assim, esse cara é um cara especial, ele deu um soco no Terubito. Então você tá dizendo que um cara desse, que é neto do Garp, que é filho do Dragon, esse cara aí não, tipo, não tem uma influência? Esse cara não tem um contato bom de um advogado, hein? Porque ele podia ter resolvido toda a crise dos homens peixes. E os pássaros concordam comigo. Ele podia ter resolvido toda essa crise conversando, fazendo, sei lá, um projeto social, não sei. Ele podia ter chegado lá. Porque dá de entender que a Ilha dos Homens Peixes, eles isolam alguns peixes ali num canto, que são tipo os órfãos, umas coisas assim, e deixa eles pra Deus dará. Então, tipo assim, foda-se vocês, né? A gente tá aqui, né, tendo o rei tá aqui, tá ajudando aqui, mas ali vocês que se danem, tá? Vocês são malignos. Porque sim, vocês nasceram malignos. E tu diz, por que, cara? Por que eles não se ajudam? Por que eles não fazem um projeto social, sei lá, uma coisa de pintura, um grafite, um skate, eu não sei. Tipo, eles conseguem fazer algo mais, sabe? Eu acho que falta isso, One Piece. Tipo, o Luffy é uma pessoa boa, mas só quando convém pra ele, às vezes, entende? Tipo, cara, o Frank é um grande carpinteiro. Por que, tipo, eles não fazem, não sei, pensa comigo, um curso, tipo um Senai de carpintaria pra esse pessoal peixe aí? Hã? Já pensou? Eles construindo, melhorando aquela cidadezinha que eles têm, talvez levando uma energia elétrica ali, uma coisinha mais elaborada, assim, uma medicina, porque o Chopper sabe das medicinas. Então, esse é o detalhe, tipo assim, eles poderiam ajudar muitas pessoas. Só que eles preferem bater nelas, porque é mais fácil. Então, é uma crítica que eu tenho. Mas eu entendo que faz parte da história, tipo, né, pra mostrar todo aquele arco dos personagens, mostrando que o mal não leva a lugar nenhum e tal. Mas, tipo, nós temos personagens maus que podem se tornar bons, não temos? O Frank era uma pessoa assim, o Frank era uma pessoa mal. Apesar dele não ser extremamente mal, assim, de matar alguém.
Mas ele era mau, ele deu uma surra no Usopp, entende? E mesmo assim, ele foi aceito, muito bem aceito, de certa forma, pelo bando. Então, às vezes falta um diálogo, entende? Já pensou? Ganhar do Barba Negra num abraço? Às vezes é isso que ele precisa, um abraço, um carinho, não sei, uma amizade, uma palavra de afeto. Mas é só a minha opinião, né? É só uma opinião que eu tenho aqui. E eu vou encerrar aqui, com essa câmera sem foco, falando sobre um assunto que eu gosto muito do One Piece, que é todas as teorias do One Piece. E o One Piece, acho que ele consegue movimentar muita gente por causa das teorias. Que é interessante, acho que é um dos motivos do One Piece continuar até hoje. São todas essas histórias e conseguir interligar. E sim, eu acho que o Oda é muito bom interligando, mas ele deve ter uma equipe ali atrás, ajudando ele muito bem, né? Anotando. Deve ter um quadro, gigante de post-it na casa dele, sabe? No escritório, onde é que ele faz os arcos, os desenhos. A minha preferida é que o Crocodile é a mãe do Luffy, e eu acredito muito nessa, muito, 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 muito. E eu sei que existe a teoria de Musama, existe a teoria do Rock de Zebek, que é um dos meus personagens preferidos também, porque até então ele parece que fez e aconteceu, né? Então, parece um personagem interessante de se apresentar. Mas eu tenho a teoria que é que o Bug tem um hack totalmente diferenciado. Essa teoria é muito forte na minha mente. Que ele tem sim o Haki do Rei, porque o Bug é um dos personagens mais fortes que existe em One Piece. Isso não é teoria, isso é um fato. Eu fui falar até pelo Mihawk, que o poder do Luffy, na verdade, é fazer as pessoas em volta ser amigo dele. E o Coisa, ele consegue fazer isso comigo, o Bug. O cara conseguiu minha amizade, cara. Apesar de, tentar matar algumas pessoas, dar algumas facadas, a gente sabe, isso acontece. Ele tá reabilitando. Mas One Piece conseguiu. Ele trouxe personagens importantes pra mim. Trouxe personagens engraçados. Trouxe diversão. E é muito boboca. Mas apesar de ter falado mal do Luffy, sim, ele é um personagem muito engraçado. Ele é um personagem que às vezes você olha e fala, olha, que cara legal. Mas às vezes ele deixa a desejar, né? Eu vou encerrar aqui. Não precisa deixar like. Se quiser ler One Piece, se quiser não leia. É grande demais, é um saco, muitas vezes. Mas é divertido, é boboca, que nem eu falei muitas vezes aqui. Vale a pena. É engraçado, eu dou muita risada. Agora que tem a nova transformação do Luffy, que ele fica fazendo aqueles barulhinhos, sabe? De efeito animado. Eu coloco às vezes nas partes dos animes só pra mim ficar dando risada. E, é muito engraçado, vale a pena. Mas é isso, ficamos por aqui. Tchau.